Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do IFCast Calama, Informar para Transformar. Eu sou a Angélica e no episódio de hoje nós vamos conversar um pouquinho com o presidente do Centro Acadêmico Marie Curie, do curso de Licenciatura de Física. E vamos entender também um pouquinho como é que esse centro acadêmico ele atua, quais são os seus desafios e conquistas e como ele pode ser um instrumento de participação ativa e transformação estudantil. Já aproveite e segue a gente nas nossas redes sociais, IFRO-PVH Calama e IFCast_Calama. Lá vocês ficarão atualizados com bastidores e curiosidades das gravações. Roda a vinheta. E para começar, eu gostaria que o nosso convidado de hoje se apresentasse um pouquinho. Pode ficar à vontade. Muito obrigada pelo convite. Meu nome é David Henrique Moraes de Souza, né? Sou estudante do 5º período de licenciatura em Física pelo IFRO, né? E sou o atual presidente do centro acadêmico pela chapa Lizzie Miner, né? O nome do centro acadêmico em si é Marie Curie, mas decidimos homenagear outra física na nossa chapa, que é a Lizzie Miner, uma física austríaca, conhecida como mãe da bomba nuclear e responsável pela descoberta da fissão nuclear. E explica pra gente o que esse centro acadêmico Marie Curie ele representa dentro do curso de Física. O centro acadêmico Marie Curie, dentro do curso de Física, ele representa a voz dos alunos, né? Ele é o meio, ele é a ponte entre os alunos e o campus. Nós buscamos assegurar e garantir que os direitos e as demandas dos alunos sejam escutadas e respeitadas. Por que o centro ele leva esse nome Marie Curie? Na época de criação dele, eu não estava no campus ainda, estava no meu ensino médio. Mas ele foi criado com esse nome para homenagear uma mulher, né, físico-química, Marie Curie, responsável aí por descobrir dois elementos químicos, o polônio e o rádio. E ela também é a primeira mulher ganhadora de um Nobel, e de 2 Nobéis, no caso, né? O Nobel de Física e o Nobel de Química. E o que é o Centro Marie Curie? O Centro Marie Curie, ele é a representação estudantil do curso de Física, né? Ele tem como objetivo integrar os novos alunos, fazer com que eles se sintam acolhidos, que eles tenham um espaço de aprendizagem de qualidade, que eles tenham uma educação qualitativa e segura durante os anos de estadia aqui no campus. Como se ele fosse um grêmio estudantil, né? Graduação. Só que da graduação, registrado em lei, registrado em cartório e todo documentado. E qual é o papel do CA no dia a dia do curso de licenciatura em Física? Então, durante os últimos anos, infelizmente, o centro acadêmico ele foi um pouco inerte, né? Quando eu entrei, a gente tem a tradição de fazer a integração com os novos calouros. Então, quando eu entrei, quem fez a minha integração foi o Everton, o presidente da antiga gestão. Ele fez essa integração com os novos alunos. E esse ano nós fizemos a integração com os novos alunos. Foi um momento muito divertido no laboratório de física. A gente fez uma dinâmica com eles sobre astronomia, porque a gente também tem um grupo de pesquisa em astronomia e cosmologia do IFRO, que é o Astro-IFRO. Então, através dele, né, em parceria com o centro acadêmico, nós fizemos uma integração dos alunos, demos uns brindes e foi muito divertido. E como é que está organizada a diretoria do CA e como é que são definidos cargos e responsabilidades de cada um? O centro acadêmico está definido em alguns cargos, que eu, David Henrique, como presidente. Eu tenho o Kaique como meu vice. Temos a Amanda como primeira tesoureira, a Kiefer como segunda tesoureira. O primeiro secretário é o Pablo, o segundo secretário é o José. Aí temos os 2 suplentes, que é a Mara Luísa e o segundo é o Glauco. Aí vem a comissão eleitoral e fiscal, que é formada pela Alice, pela Aline e pelo Leonardo. E como é que é esse processo de eleição e da participação dos alunos em se juntarem e fazer uma chapa para concorrer? Eu acho que o processo de eleição em si começa depois que publica um edital, a antiga gestão publica um edital. Só que, ao meu ver, as eleições começam a partir do momento que alguém tem a vontade de querer assumir e de querer fazer acontecer. Que foi o caso meu e dos meus amigos, que nos unimos e decidimos, não, vamos mudar isso, vamos fazer acontecer. Vamos animar todo mundo, se juntar, né? Então, nós nos juntamos. A gente viu que já estava muito pesado para o Everton, porque ele também já está quase para formar. E
A antiga gestão foi formando ao longo dos anos, então ficou sobrando só ele. Então a gente falou, não, bora assumir isso aí. Então a gente conversou com ele e o processo de eleição tá ocorrendo e no dia 20 vamos pegar posse. Então ainda está ocorrendo, ainda não foi decidido? Sim, exatamente. É que durante o processo de eleição é estipulado as datas e no momento hoje, no dia 14, é o prazo final para entregar, para todas as chapas entregarem o anexo com os nomes e os cargos. Mas só tem a gente, então é a gente mesmo. É vocês. E existe representatividade de, tipo, cada período tem um representante na chapa de vocês? Vocês acham isso importante? Sim, claro. É uma coisa que a gente luta muito, é a representatividade, né? Então, sim, todos possuem, no mínimo, uma pessoa de cada período, né? Que como agora a gente está no início do ano, são os períodos ímpares. Estão todos nos períodos ímpares. Então, a gente tem pessoas do primeiro, do terceiro, do quinto e do sétimo, né? Sendo eu do quinto, Alice do quinto, Amanda do quinto, Kaique do quinto. Aí tem a Kiefer do sétimo, junto com o Glauco, que é do sétimo também. Temos o Pablo, que é do terceiro. Aí temos a Mara Luísa e o José, que são do primeiro. Então, realmente, a gente levou isso muito em consideração. Eu acredito que o centro ele se movimenta para além dessa política estudantil, né? Ele deve promover alguns eventos, apoia demandas acadêmicas e também deve criar alguns espaços de integração, como você disse aí, em relação aos alunos novos e tal. E quais são as ações ou eventos, projetos, talvez, que o CA ele vem realizando para fortalecer o curso e integrar mais os estudantes? Nos últimos anos, realmente, como eu havia dito, ele ficou um pouco parado. Mas a gente pretende promover mais eventos científicos em parceria com a Astro-IFRO, porque a gente acredita que como cosmologia e astrofísica são ramos muito interessantes, né? A gente percebe isso através de uma grande adesão do público externo pelo conteúdo de astronomia e cosmologia, né? Então, a gente pretende fortalecer esse movimento, realmente. Também desenvolver alguns eventos para arrecadar dinheiro. Nos últimos anos, teve a Barraquinha da Física aqui no Arraial, né, no Arraial da Física. Ou no Arraial da Física não, foi mal, desculpa. No Arraial do Campus. Né? Então, a gente pretende continuar com essa tradição. No geral, no mais é isso. Como é que vocês fazem para ter essa parceria com a Astro-IFRO? Como a gente faz? É porque eu acho... Funciona também. Como funciona? Basicamente, eu, a Alice, o Kaique e a Amanda, que somos do Centro Acadêmico, também somos nós que mais movimentamos o Astro-IFRO. Então, querendo ou não, a gente tá entre lá e cá e a gente acaba juntando os dois, né? A gente tem as páginas do Instagram, tanto do Centro Acadêmico quanto do Astro-IFRO, e uma apoia a outra, basicamente. Como é que o CA tem atuado para buscar melhorias estruturais, pedagógicas ou de curso juntos à direção do campus? Num primeiro viés, a gente busca escutar os alunos. Uma das demandas que os alunos têm muito são sobre os quadros. Porque física, dá para perceber que é muito cálculo, são cálculos gigantescos. E os quadros, infelizmente, são muito pequenos. Então, o professor, às vezes, tem que apagar 2, 3 vezes para terminar uma questão. Então, essa é uma das demandas dos alunos. Também algumas cadeiras quebradas, né? Às vezes tem aluno do ensino médio que deixa a sala uma bagunça, que teve os últimos jogos. Então, a gente primeiro busca saber dos alunos quais são as problemáticas deles, as demandas. E nisso a gente passa isso para a coordenação do curso, fazendo essa ponte, né? Fazendo esse link. O Estatuto ele fala em promover viagens técnicas e dias de campo, né? Já houve alguma ação nesse sentido ou está apenas no plano da gestão atual? Bom, desde que eu entrei, não. Mas, graças a Deus, o nosso curso ele é um curso que ele te abre muitas portas. Então, nós temos muitos estimulantes. Um deles que eu posso citar é o PIBID, Programa Institucional de Iniciação de Bolsas de Iniciação à Docência. Ele leva o aluno basicamente para a sala de aula desde cedo, fazendo ele ter uma visão de como é as escolas públicas, né? Tendo essa visão de diferentes realidades. Eu acredito realmente que as visitas de campo são muito importantes e
A gente pode realmente analisar, sentar e analisar de levar os alunos que não fazem parte dessas bolsas, né, para fora do campus, para eles verem como é o dia a dia de um professor numa escola da rede estadual, por exemplo. Vocês conseguem, então, fazer essa ponte entre os alunos e as outras escolas para eles conhecerem essa realidade? Conseguimos. A gente acaba desenvolvendo. A gente acaba desenvolvendo projeto em outras escolas. No ano passado, eu estava na escola 4 de janeiro, né, fazendo o PIBID por lá. E foi lá, basicamente... Eu posso dizer que foi um processo enriquecedor, porque eu fui um aluno muito privilegiado a minha vida inteira. Então, eu estudei em escolas particulares. Então, ter essa visão da escola pública foi realmente diferente para mim. E como um futuro professor do Brasil, é importante que você tenha essa visão de todas as realidades possíveis. E eu acredito que gerir um centro acadêmico também tem os seus desafios, né? Trabalhar com pessoas é difícil. E quem está na presidência, ele lida com muitos deles. Como é que funciona a estrutura interna da diretoria e quais são as principais responsabilidades do presidente, no caso? Quais são as suas responsabilidades? Tá. Eu digo que, na verdade, eu não sou a cabeça de tudo. A gente somos vários cérebros que pensamos por um. Sempre que a gente vai decidir alguma coisa, a gente senta e conversa. Então, eu posso dizer que a nossa diretoria é uma diretoria muito democrática, realmente. Porque eu acho que a visão que um tem pode ser a mesma visão que o outro não tem. E assim elas vão se complementando. Então, eu busco todas as minhas, digamos que, atribuições, né, o que requer do presidente, eu busco dividir com todos, para saber se é a opinião de todos, para tentar tentar fazer uma gestão melhor. Eu acredito também que vocês enfrentam bastante desafios, né, como eu acabei falando anteriormente. E tem algum que você gostaria de pontuar, que gostaria de compartilhar com a gente? É um problema, assim, que não é só do nosso curso. Creio que é um problema do país inteiro, que é a baixa adesão, né, e a evasão dos cursos de licenciatura devido à desvalorização do profissional da educação, né? É um problema aí que temos que olhar com bons olhos, a gente tem que buscar melhorias nele, porque é um curso de física, não só por ser uma licenciatura, já tem uma baixa adesão, ainda é uma licenciatura de física. Então a adesão é menor ainda, porque a gente sabe que o Brasil ele tem um sério problema com a matemática, com os cálculos, com as exatas, né? E juntado isso com a desvalorização do professor, realmente acaba que o curso tem uma pequena adesão. Então a gente precisa lutar para mudar isso. Como eu já havia falado, a gente tem o PIBID como bolsa, né? Que é um grande estímulo para muitas vezes para as pessoas do curso que estudam de manhã ou trabalham de manhã, trabalham à tarde e à noite vêm fazer uma licenciatura buscando uma melhoria da qualidade de vida. Tem aí casos de baixo interesse de alunos em participar dos eventos que vocês programam, né, planejam. E vocês também têm problemas com questão de recursos? Como é que vocês lidam com isso? Como a gente acabou de assumir, então a gente não tem uma visão tão ampla disso. Mas a gente pode citar por algumas coisas que já aconteceram no passado, realmente. E realmente, o curso, ele é um curso que os alunos não fazem tanta questão. Então, sempre que tem algum evento, por exemplo, ano retrasado, desculpa, que ano passado foi a greve. Ano retrasado nós tivemos o E-Link, que aconteceu aqui no campus, né, encontro das licenciaturas, e acabou que o campus que está recebendo é o campus que trabalha, vai fazer as visitações, né, organiza todo o esquema. Acabou caindo nas costas de um mais do que de outros, digamos assim. Uns acabaram tendo que trabalhar mais para suprir a falta de outros. Então, é um problema assim que a gente vai tentar mudar a todo custo. A gente vai tentar fazer com que a comunidade interna participe, seja mais proativa e fazer a comunidade externa também enxergar a gente enquanto uma licenciatura, porque um problema também que eu vejo é que a licenciatura do campus, aqui no campus, ela é muito jogada para debaixo do tapete, realmente. Porque, na verdade, as graduações no geral aqui no campus, eu vejo que elas não têm uma grande divulgação. Porque a gente olha para cá, a gente vê uma escola, um instituto de ensino médio. Muita gente não sabe que aqui tem a graduação. E quando você fala na graduação, muitos veem as engenharias,
né? Então a licenciatura acaba realmente ficando um pouco de fora. Enquanto a atual gestão, a gente pretende fazer com que a comunidade externa veja o curso. Deixar a comunidade mais consciente de que Exatamente. não é apenas ensino médio ou só apenas licenciaturas, né? Não é só ensino médio ou as engenharias, tem a licenciatura aqui. Você disse que vocês estão no início da gestão, né? Mas eu acredito que tem uns planos e metas para atingir durante esse período. E quais são elas? A gente pretende lutar por mais incentivos, né? Como surgiu, creio que esse ano, se não me falha a memória, surgiu o pé de meia para as licenciaturas, né? Infelizmente o campus ele não adere ele porque o pé de meia você entra por ele através do FIES com a nota do Enem, com uma nota mínima de 640, e o campus infelizmente ele adere só à modalidade de notas do ensino médio. É uma boa pauta que a gente pretende lutar por ela, porque ao meu ver a gente já não aguenta, já não vai poder receber, mas mas lutar para que futuros licenciandos possam receber ela. Porque a gente sabe que não é fácil, muitas vezes, você trabalhar, você cuidar de uma casa, cuidar de um filho e ainda ter que à noite cursar uma licenciatura, né? Então, você ter um estímulo ali, ter esse pé de meia, é realmente muito importante para muitas pessoas. Só para entender, por que os licenciandos não têm o direito a esse apoio? É porque, assim, eu tô falando de nós aqui que já entrou, né? Sim. Que já entrou. Ao meu ver, eu não tenho certeza, mas como você consegue o pé de meia, você faz o Enem, tira a nota mínima lá que eles requerem, e aí você entra na licenciatura através do SISU, que é com a sua nota do Enem. Sim. Exatamente. Nós já entramos, nós já aderimos à modalidade de notas do ensino médio, né? Que é a única modalidade que é aceita aqui. Então, ao meu ver, creio que a gente... A não ser que tivesse uma reforma, né, mais lá em cima, que aí eles falassem, não, licenciandos também, que entraram por nota do ensino médio, pela média do ensino médio, podem receber, aí acho que nós entraríamos. Então, basicamente, os critérios dos outros... A gente não se encaixa nos critérios. Nós não nos exatamente. encaixamos nos critérios. Bom, a participação do CA, do Centro Acadêmico, ele é um exercício de cidadania e fortalecimento de ensino público de qualidade. Que mensagem você gostaria de deixar para os estudantes de física que ainda não participam do Centro Acadêmico e pensam que isso não é para eles? Não desistam do curso, em primeiro de tudo. Eu sei que é difícil, mas vocês vão colher bons frutos. E a gente teve realmente esse problema de pessoas dizendo que não vê importância no centro acadêmico. Para essas pessoas, eu digo que algum dia vocês vão precisar da gente, tá? Pode ser para algum problema de ser prestação de serviço no campus, algum problema com algum órgão. E o centro acadêmico, ele tá aí para olhar por todos os alunos, para ver e atender vocês e as suas demandas, né? Lutar por um ambiente de igualdade, contra o assédio, contra o preconceito. Então, a gente realmente tem essa visão por todos do curso. Bom, David, muito obrigada pela sua presença. Nós gostaríamos de representar nossa alegria em tê-los aqui com esse simples brochezinho aqui. Obrigado, vai ficar na minha bolsa. Obrigado. Eu acho que combina com você, viu? Obrigado. E para você que nos escutou até aqui, se envolva, participe e fortaleça o seu curso com voz ativa. Também procure o Centro Acadêmico Marie Curie para saber de mais informações. Até a próxima. Tchau!